Voltei. Aí, a água saindo, foi isso que eu tava falando? Líquido amniótico. Pois é. Eu tava ouvindo falar, até minha doula me falou, tava todo mundo falando isso, que assim, o parto não era igual a gente vê nos filmes, né? Tipo, do nada você perde a. Como é que chama? Sua bolsa estoura, aí você perde aquele monte de água, e de repente já começa aquela contração muito louca, e aí você já tem que ir pro hospital porque o neném já tá saindo. Tava todo mundo falando que não é assim. Isso é muito cinematográfico, mas na vida real, o parto demora muito. Você fica aí quase 2 dias tendo contração às vezes. Inclusive, quase todo mundo que eu conheço aqui que teve filho recentemente, a história é essa, que a pessoa ficou mais de 20 horas em trabalho de parto, aquela coisa demorada. Muitas vezes sem rompimento da bolsa, tendo que romper manualmente durante o parto, enfim. E no meu caso foi tipo nas séries e nos filmes, do nada, aquele monte de água. Eu já tava com um pouco de contração desde o dia anterior, né? E aí só aumentou. A partir do momento aí que a minha bolsa estourou, minhas contrações rapidamente ficaram muito ritmadas. Eu e o Robin, a gente já começou a pegar as coisas, já tava tudo praticamente pronto. Eu fui tomar um banho, tomei banho, tomei banho, vesti roupa e tal. E a gente saiu pra ir pra maternidade, eu tava bem. Minhas contrações estavam ritmadas, estavam tipo de 5 em 5 minutos. Estavam fortes, mas tava dando pra aguentar. Estavam bem mais fortes do que na quinta-feira. Nossa, tá tão escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu colocar o celular mais pra cima. Porque a luz tá lá. Mas não vou ficar assim. Vou ficar um pouco assim. Aí, tava vindo então as contrações de 5 em 5 minutos e contrações bem mais fortes, tipo, que eu tinha que realmente parar e respirar e concentrar pra conseguir continuar e me arrumando pra sair pra maternidade. Mas aí tava relativamente ok, eu parava, me concentrava, passava a contração, eu ficava de boa e dava pra fazer mais aí algumas coisas durante 5 minutos até a próxima contração. E aí entrei no carro, mais ou menos na metade do caminho, não, um pouco menos, já tinha passado uns 10, 15 minutos que a gente tava no carro, do nada, mudou totalmente o esquema aí das minhas contrações. Elas ficaram muito próximas uma da outra, muito, tipo, na minha cabeça, na minha lembrança, nem tinha tempo de pausa entre as contrações. O Roban fala que tinha, que eu gritava, e realmente eu comecei a gritar, não tava mais conseguindo lidar com a dor. Eu peguei o pente, eu tinha visto essa técnica de apertar um pente. Eu peguei o pente e apertava o pente assim, pra ver se, né, se a dor disfarçava um pouco. Gritava, não tava mais conseguindo manter a calma e respirar igual eu tava antes. E aí doía. E aí passava, tipo, melhorava 2 segundos e já começava de novo. O Roban disse que era mais ou menos 20, 30 segundos. Na minha cabeça era 1 a 2 segundos. E aí eu comecei a ficar meio assim, tipo, eu nem tava conseguindo mais falar, não tava mais conseguindo falar palavras. Tava só gritando, mas na minha cabeça eu tava pensando, eu acho que eu tô parindo. Eu realmente tava sentindo o neném muito baixo, muito assim, empurrando, e tava doendo demais as contrações, demais. E aí eu pensei, perigoso esse neném nascer no carro. E o Roban também tentando dirigir rápido, mas todos os sinais fechados, todos os sinais vermelhos, aquela coisa. Ele passou até um sinal vermelho. E aí chegamos na maternidade, até a gente conseguir dar um jeito de achar qual que era a porta certa, tinha um monte de porta, e a gente não tava... Eu sabia qual era a porta certa, mas eu não tava conseguindo falar. E eu também não tava pensando direito, eu nem tava vendo mais nada. E o Roban não tava sabendo muito qual era a porta certa, então assim, até a gente achar a porta de carro, uma porta na outra, assim, de carro. Aí achamos a porta. O Roban foi buscar uma cadeira... Como é que chama aquela cadeira? Cadeira rolante? Deve ser. Cadeira de roda. Aí o Roban foi buscar a cadeira de roda pra mim. Eu não tava conseguindo sair do carro, não tava conseguindo ficar sentada na cadeira de roda, não tava conseguindo ficar em pé, não tava conseguindo nada. Mas aí foi indo. Eu fui um pouco sentada, fui um pouco em pé, fui indo, entrei na maternidade, cheguei lá. A hora que chegamos na porta lá da parte onde tem realmente a maternidade, porque é tipo um hospital. E aí na parte lá da maternidade, especificamente, chegando na porta, porque é só entrar e indo já pra maternidade, não tem que passar por ninguém, por nada antes.
E aí a gente chegou na porta da parte da maternidade e a gente já viu direto o ginecologista que tinha me consultado. E aí ele já pegou, nessa hora eu tava sentada na cadeira de rodas. E aí ele já pegou e já me levou direto pra uma sala de parto. Eu tinha escolhido essa maternidade porque ela tinha uma sala de parto, ela tinha várias salas de parto, né? E uma delas era uma sala de parto fisiológico, natural, não sei como é que chama, humanizado, que é tipo uma sala de parto que não parece um hospital, parece um apartamento. Eu tinha escolhido por causa dessa sala, porque queria, na minha ideia anterior, queria muito tentar ter um parto muito natural, sem anestesia, sem nada, sem estar amarrada naquelas coisas de monitoramento, sem ter perfusão. Realmente, assim, era uma cama normal, tinha uma banheira grande, boa, um monte desses aparelhos de bola, de pilates, aqueles tecidos, aquelas coisas assim. A minha vontade era ir pra essa sala. Quando eu cheguei lá, eu já tava, assim, completamente lelé da cabeça, porque eu não tava mais sabendo nem quem eu era, de tanto que eu tava sentindo dor. O ginecologista me levou direto para uma sala de parto para fazer um exame, para examinar como que tava aí o desenvolvimento do meu parto e como é que tava o neném. E aí eu pensei, tá, se tiver tudo bem, de repente a gente até pode tentar ir pra sala de parto normal. Mas eu não tava conseguindo nem falar isso, eu tava assim, totalmente louca. E aí fizemos o exame, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Tem que dilatar até 10 para começar o expulsivo, que é aquela parte de empurrar. Eu já tava com 4 centímetros e tava evoluindo muito rápido. E as minhas contrações, realmente, né? Quando eles colocam a gente lá naquele aparelho, dá pra ver direitinho as contrações. As minhas contrações estavam muito, muito, muito fortes. E muito uma em cima da outra, assim, tipo, não tinha espaço entre elas. E aí eu acabei ficando logo nessa sala mesmo de parto, que era tipo uma sala de hospital, como é que chama? Um quarto de hospital normal. Numa maca, aí ela já me colocou a perfusão, eu não tava conseguindo falar, e aí eu... Quando eu vi que tava com 4 centímetros, eu pensei, cara, eu tô com muita dor. Eu ainda tenho que esperar mais 6 centímetros e depois eu tenho um expulsivo e eu não tô conseguindo respirar. Eu pensei assim, agora eu tô falando com calma, né? Mas na hora eu pensei totalmente desesperada. Eu não tô conseguindo respirar entre cada contração, eu não tô conseguindo me acalmar, eu não tô conseguindo fazer as técnicas aí de parto fisiológico que eu tava tentando aprender. E aí eu falei, olha, eu vou querer a anestesia, a epidural. Porque senão vai chegar na hora do expulsivo e eu não vou conseguir empurrar, porque eu já tô ficando fraca. Acabei de chegar. E aí, tudo bem. Aí ela chamou o anestesista veio. Foi muito rápido. A gente chegou na maternidade. Ó, minha bolsa estourou 9 horas. A gente chegou na maternidade umas 10 horas. Deu 11 horas, eu tava já tomando a minha anestesia. Ou seja, eu fiquei com essa parte de ter muita dor por 1h30, menos até, 1 hora e pouquinho. Foi o único tempo, assim, que eu senti dor no meu parto. E eu não me arrependo nada. Inclusive, eu fico muito feliz de ter sentido essa dor, porque eu percebi o tanto que, assim, que o corpo é uma coisa incrível e o tanto que as mulheres são incríveis. E eu já sabia, né? Mas, assim, foi muito legal, assim, sentir que realmente é indescritível. E aí o anestesista veio, eu não gostei dessa parte, foi a única parte de todo o meu parto que eu não gostei, que foi a parte da anestesia. É da coluna, né, que coloca. E eu tava com muita dor, eu não conseguia ficar parada. E eu tinha que ficar parada e empurrar um pouquinho pra trás na hora que o anestesista empurrava a agulha pra dentro, assim, pra dentro da minha coluna. Eu não tava conseguindo, eu tava já fragilizada. O cara anestesista encostava em mim, eu já mexia. Eu não tava conseguindo ficar quieta porque eu tava com muita dor e porque eu tava emocionalmente fragilizada por causa da dor. E aí foi muito difícil, demorou um tempo pra ele conseguir, ele tava ficando já sem paciência. Ele teve que me furar bem umas 2, 3 vezes. Eu comecei a ficar com medo de não conseguir ficar parada, não conseguir tomar anestesia.
tive que abraçar nessa hora, o Roman teve que sair. Eu tive que ficar sozinha no quarto na hora de colocar anestesia. Eu tive que abraçar a doula, tinha outra doula, não era a minha doula. A minha doula não estava trabalhando nessa maternidade. Então eu tive que abraçar a doula que tava lá comigo. Quase mordi ela, coitada, sem perceber, porque ela tava com o braço bem aqui, eu tava morrendo de dor. E aí eu fui pra morder e ela tirou o braço. E aí falou, não me morde. Eu falei, nossa, desculpa. Eu acho até que foi isso, porque eu achei engraçado na minha cabeça, me deu uma leve acalmada, e aí a partir disso eu consegui ficar quieta pra anestesia. Aí esse rolê da anestesia foi tenso, não gostei do momento. Mas aí passou, e aí, paz e amor, tudo muito bem. Parei de sentir dor, não tava sentindo mais dor nenhuma. A hora que o Roman voltou, ele saiu assim, uns 10 minutos. Uns 10, 15 minutos, esse tempo de colocar anestesia. Ele foi estacionar o carro, porque o carro tava estacionado num lugar X, no meio da rua. Ele foi estacionar o carro e pegar as nossas malinhas. A hora que ele voltou, eu já tava zen. Eu não tava sentindo nada de dor. Eu tava tranquilinha, eu tava no meu celular, mandando notícia pra minha família. E fiquei por lá mesmo, nessa sala de parto. E aí, de tempos em tempos, vinham me examinar. Quando deu 2 horas da tarde, ou seja, 3 horas aí que eu tava lá, eu já tava, tipo, com 8 centímetros de dilatação, um negócio assim, foi super, super rápido. E aí, o ginecologista já veio e falou, olha, tá na hora de começar a empurrar. Eu não tava sentindo nada, não tava sentindo dor nenhuma, tava de boa. Aí eu falei, tá. E aí, eles foram me guiando. No começo eu não tava sentindo o momento de empurrar, porque já que eu não tava sentindo nada, né, tava difícil de eu saber o momento da contração pra eu saber o momento de empurrar. Só que eles me falavam, tipo, agora empurra, eu empurrava. Gente, é uma força que eu não sabia que eu tinha. Até agora eu não acredito que eu tive. A força que a gente tem que botar pra empurrar o neném pra sair do corpo é outra coisa que é indescritível, não tem como falar. Depois que passou meu parto, a minha pele do rosto ficou toda cheia de mini petequiazinha, assim, mini, tipo vasinho estourado. Porque de tanto eu colocar a força, estourou as veias da minha cara. O meu nariz, meu olho tava normal. Meu nariz ficou vários dias saindo um pouquinho de sangue, mas não era tipo sangue de sangramento do nariz, era sangue porque a minha mucosa tava com o vaso estourado. Vasinho estourado, porque dá força. Teve uma hora que eu tava empurrando tanto que eu tava sentindo, gente, se eu continuar empurrando desse tanto, o meu olho vai sair do meu rosto. O meu olho vai sair da minha cabeça. Meus 2 olhos vão pular pra fora da minha cabeça, não tem como. Eu até falei pro ginecologista, eu falei, eu tô sentindo que meus olhos vão pular pra fora da minha cabeça. Ele falou, não vão não. Pode continuar empurrando. Aí fiquei nesse, empurra. Não tava sentindo dor. Não é uma questão de dor. Não foi ruim. Foi muito legal, inclusive. Mas é uma força louca. Eu tava feliz na hora de estar empurrando, eu tava achando tudo muito interessante. Mas é intenso demais. É, assim, incrivelmente uma coisa que não tem como explicar. E aí, empurrei. Tinha o aparelho que tava sempre monitorando ali os batimentos cardíacos do Levi e a minha saúde também. E tinha alguma coisa acontecendo que a cada vez que eu empurrava, a cada contração que eu tinha, não sei se era batimento cardíaco ou se era. Deve ser frequência cardíaca, eu não lembro direito. Tinha algum parâmetro do neném, acho que é o pulso. Não sei. Algum parâmetro do neném dava uma diminuída, assim, em cada contração, em cada vez que eu empurrava. E aí eu tive que começar a empurrar mais pra ele sair logo, porque tava começando a ficar um pouco perigoso. Mas foi muito rápido, eu fiquei assim uns 20 minutos só, empurrando. E aí o ginecologista teve que me ajudar com uma ventosa, que é um aparelhinho que o nome parece horrível, né? Parece que tá colocando tipo uma ventosa, um polvo na sua cabeça. Não é. É um negocinho pequenininho assim que coloca num pedacinho da cabeça do neném, quando ele já tá ali quase saindo, mas que ele não tá terminando de sair. E aí puxa, mas não é bem pra puxar com força, é pra ir posicionando. Pelo menos assim, é o jeito bom de fazer. Deve ter gente que puxa com força e aí dá problema, né? Mas no caso ali era só pra ir posicionando pra ajudar o neném a sair. E aí teve que colocar esse negócio.
E aí, puxa e puxa. Na hora que ele já tava quase saindo, eu comecei a sentir as contrações. Acho que a anestesia tava começando a passar. Aí eu comecei a sentir, aí eu sabia a hora que tinha que empurrar. Enfim, foi muito legal. E aí ele vizinho saiu, colocaram ele em mim muito rápido, muito pouco, e já levaram ele por causa do negócio da frequência cardíaca lá, que tava esquisito. Aí tinham que examinar ele, mas eu não tava entendendo nada nessa hora. Isso eu fui entender depois. Na hora eu só tava assim, tipo, uai, acabou? E aí colocaram ele em mim, já levaram ele, Roban foi junto, e aí ficaram lá com ele tipo uns 5 minutos, aspiraram o narizinho, e aí eu ouvi ele chorar, levaram ele assim, era uma sala do lado, a sala de tipo primeiros cuidados com ele. Teve que cortar o cordão, né? A gente não tinha muito apego nessa ideia de cortar cordão umbilical, então perguntaram se o Roban queria cortar, ele ficou tipo, tá, aí cortou. Mas a gente, nem eu nem ele, a gente não tem muito apego nisso. E aí, o que mais nessa hora? Acho que foi isso. Então, quem tava lá comigo era eu mesma, o Roban, o ginecologista, a doula e uma pediatra, que fica lá pra, na hora que o neném sair, ela já olha. E aí, foi isso. Ele saiu, daí passou uns 5 minutinhos, ele voltou. Aí ele ficou um tempo comigo, no colinho, né, com aquele contato pele a pele. E aí ele já tentou mamar um pouquinho, eu não tinha leite, eu tive um problema aí com a amamentação, que eu vou explicar, eu acho, em outro vídeo. Mas ele tentou mamar um pouquinho, ele já tava assim, acordadinho, bonitinho, coisa linda. E foi isso, a parte do parto em si. Vou fazer outro vídeo pra falar do pós-parto.